Acompanhem agora a leitura no livro de língua portuguesa, na página 120, de um conto maravilhoso. Por que será que ele se chama assim? Porque neste conto tem príncipe, tem princesa, e neste conto específico que eu vou contar para vocês, tem um grão de ervilha também. E o que será que poderá de acontecer de tão importante com um grão de ervilha? Então nós vamos ler agora A Princesa e a Ervilha para saber o que vai acontecer nessa história tão legal. É sempre bom assistir e procurar pelo mundo, mas a felicidade pode surgir num segundo. A Princesa e a Ervilha. Era uma vez um príncipe. Ele desejava ter a sua princesa, mas uma que fosse uma princesa de verdade. Por isso viajou pelo mundo todo à procura de uma assim, mas sempre havia alguma coisa de errado. Não faltavam princesas em toda parte, mas ele nunca conseguia ter certeza de que eram verdadeiras princesas. Havia sempre alguma coisa que não estava muito certa. Ele voltou para casa triste e abatido, pois decidira em seu coração casar-se com uma princesa real. Uma noite, uma tempestade terrível desabou sobre o reino. Raios chispavam, trovões roncavam e chovia cântaros, realmente pavoroso. Inesperadamente, ouviu-se uma batida no portão da cidade e o rei em pessoa foi abri-lo. Havia uma princesa parada lá fora, mas valha-me Deus! Que figura ela era debaixo daquele aguaceiro, sob um tempo daqueles. A água escorria pelo seu cabelo e suas roupas, jorrava pelas pontas dos sapatos e entrava de novo pelos calcanhares. E mesmo assim, ela insistiu que era uma verdadeira princesa. Bem, isso é o que vamos ver daqui a pouco, pensou a rainha. Não disse uma palavra, mas foi direto ao quarto. Desfez a cama toda e pôs uma ervilha sobre o estrado. Sobre a ervilha empilhou 20 colchões e depois estendeu mais 20 edredons, dos mais fofos por cima dos colchões. Foi ali que a princesa dormiu aquela noite. De manhã, todos perguntaram como ela havia dormido. E ela respondeu: "Ai, pessimamente. Mal consegui pregar o olho a noite inteira. Sabe Deus o que havia naquela cama? Era uma coisa tão dura que fiquei toda cheia de manchas pretas e azuis. É realmente medonho." Então, é claro, todos puderam ver que aquela era realmente uma princesa, porque tinha sentido a ervilha através de 20 colchões e 20 edredons. Só uma princesa verdadeira podia ter a pele assim tão sensível. Diante disso, o príncipe casou-se com ela, pois agora sabia que tinha uma princesa de verdade, e a ervilha foi enviada para um museu, onde está em exibição até hoje, a menos que alguém a tenha roubado. Pronto, é um bom arremedo de história, não é? Vamos falar um pouquinho sobre as características dos contos maravilhosos. Quando a gente fala de um conto maravilhoso, ele é um texto narrativo que se inicia geralmente com uma expressão que indica tempo impreciso. Era uma vez, há muito tempo, muitos e muitos anos atrás. Os fatos acontecem em florestas, palácios, reinos. Pode apresentar um ou mais protagonistas e um vilão. Pode acontecer de ter bruxas, monstros, seres mágicos. A história se inicia em uma situação de tranquilidade, a qual é quebrada com uma perda ou uma falta. Nessa história, percebemos que o conto tem narrador, personagens, ocorrem em tempo que nesse caso é impreciso e indeterminado. A gente só sabe que aconteceu em um reino.
Aqui nós lemos também o significado de algumas palavras que tem no texto, como abatido, que significa desanimado, chispavam, que significa caíam com faíscas, acântaros, que significa em grande quantidade. Temos também na página 121 o significado de estrado, que é a parte da cama que fica embaixo do colchão, medonho, que significa horrível, e arremedo, reprodução, versão, que é o final da história, quando o narrador pergunta: pronto, é um bom arremedo de história, não é? Ele quer dizer, ele pergunta para vocês se vocês gostaram dessa versão de história. É uma boa versão de história, não é?